Olha o padeiro entregando pão. Bom dia, estamos aqui eu e o Marcelo aqui, ó. E aqui é a Avenida Antônio Salles, que é uma importante artéria aqui na cidade, onde tem um dos dois prédios que foram construídos pelo Oscar Niemeyer aqui em Fortaleza, que é o prédio da TV Manchete, né? A sede da TV Manchete, hoje... como é o nome que chama lá? Rede TV. Rede TV. Então, Antônio Salles foi um comerciante, um escritor cearense, e ele foi um dos mais importantes membros de um movimento literário muito importante no Brasil que chama Padaria Espiritual. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história da Padaria Espiritual. Vamos lá. Égalité, fraternité et liberté. Merci beaucoup, não de quê. Bom dia, aqui é a Coluna da Hora e estamos aqui na Praça do Ferreiro. Naturais dos padeiros, o clero, os alfaiates e a polícia. Nenhum padeiro deve perder a ocasião de patentear seu desagrado a essa gente. Você já leu o artigo 26? Ou sabe a história da galinha pedrez? E me traduz aquele rock para o português. Que é o coração central aqui de Fortaleza. E aí a gente vai contar a história da Padaria Espiritual, que foi uma das muitas coisas que aconteceram aqui. A Praça do Ferreira, aqui, já aconteceram muitas coisas importantes, folclóricas ou não, aqui para a cidade de Fortaleza. Teve a história da Vaia do Sol, a história do cotoco, que eu já contei. Ali tinha um cajueiro que se contavam as mentiras, então era o cajueiro mentiroso, o cajueiro botador, potoqueiro. Mas aqui também houve um fato bem importante para a história da literatura do Brasil, que foi o movimento cultural Padaria Espiritual. E a gente vai contar um pouco mais disso agora. A Padaria Espiritual foi uma agremiação literária que surgiu aqui no centro aqui de Fortaleza em 30 de maio de 1892. E reuniu escritores, pintores, músicos, havia muitos artistas aqui que faziam parte. Na Praça do Ferreira, onde a gente está aqui, havia 4 quiosques, quatro locais que abrigavam os cafés e restaurantes famosos aqui em Fortaleza antigamente. O Café Elegante, ele ficava na esquina sudeste, que fica para lá. O restaurante Iracema ficava na esquina sudoeste. Aí tinha também o Café do Comércio, que ficava na esquina noroeste, aqui atrás. E nessa esquina aqui, a esquina nordeste, ficava o Café Java. Que era um ponto de encontro bem importante para as reuniões do pessoal da alta sociedade e de um grupo de jovens que inicialmente era composto por vários ilustres cearenses, como Antônio Salles, Lopes Filho, Lívio Barreto, Ulisses Bezerra, Temístocles Machado e também o Tibúrcio de Freitas. Eles conversavam sobre a literatura mundial e, através das letras e das artes, eles tentavam protestar contra os costumes da época. É bom lembrar que Fortaleza estava muito europeanizada na época, muito afrancesada por conta do dinheiro que veio do algodão. Então, o Antônio Salles fez um programa de instalação. A ideia inicial era despertar nos moradores aqui de Fortaleza, principalmente do pessoal da elite que conseguia ler, o gosto pela literatura, que... estava sendo perdida na época e estava sendo uma influência muito estrangeira na literatura brasileira. Então, Antônio Salles deu o nome do movimento de Padaria Espiritual. Logo depois, ele fez também um programa de instalação que tinha os itens, é como se fosse um estatuto, que foi um sucesso. Esse programa de instalação ele foi conhecido, inclusive, em vários outros estados e chegou a influenciar outros movimentos literários, inclusive a Semana de Arte Moderna de São Paulo de 1922. Mais tarde, eles iniciaram a publicação de um jornal. O jornal era conhecido como o Pão.
Foram 36 números que foram publicados do Jornal Pão de 1892 até 1896, quando o jornal ele faliu e segundo o Antônio Salles, foi de caquexia pecuniária, né, segundo o próprio fundador do jornal. Mas ele fez sucesso, o Pão, e uma seção que fazia mais sucesso, uma das sessões que fazia mais sucesso era a seção dos causos, ou a seção dos cúmulos, né? Qual o cúmulo da burrice, qual o cúmulo da inteligência, essas coisas todas que depois eu vou contar. Eles faziam reuniões aqui no Café Java e sempre tentavam, cada reunião uma pessoa era responsável por ler um livro ou por fazer uma resenha de alguma obra literária, alguma obra de arte, de pintura, e eles faziam de uma maneira tal, numa linguagem que não aceitavam palavras estrangeiras, afrancesadas ou americanizadas, e eles também faziam de uma linguagem mais acessível, uma linguagem que todos pudessem mais ou menos compreender. Não era aquela linguagem eloquente que havia nos discursos de antigamente. Então, por isso que eles fizeram bastante sucesso e por isso que esse movimento foi bastante importante, inclusive influenciando a Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo. Então, a padaria espiritual. Falando um pouco mais sobre Antônio Salles, que a gente viu na Avenida, Antônio Salles foi o responsável por fundar e por escrever o tal do Programa de Instalação da Padaria Espiritual, que era composto de artigos que definiam o modo e como o grupo iria gerir as coisas ou iria funcionar. Então, fica organizado nessa cidade de Fortaleza, na capital da província da Terra da Luz, antigo Ceará Grande. Então, tem vários itens desse programa de instalação que era bem interessante. E essa história da Padaria Espiritual eu resolvi fazer porque meu filho, está leu um livro que eu achei muito interessante, chamava assim, É Pra Ler ou Pra Comer? Que era um livro da escritora Socorro Racioli, uma cearense, publicado pela editora Demócrito Rocha, sobre justamente esse movimento. Ela, baseado no professor Rafael Sanzio, que é um dos irmãos do professor Miguel Ângelo Nirez, né? O Nirez tem dois irmãos, o professor Rubens de Azevedo e o professor Rafael Sanjo. Então eles fizeram uma história bem interessante que para crianças, mostrando como era a vida aqui no centro na época, e alguns desses causos que havia no Pão, ou alguns desses textos que eles escreviam no Pão, que era bem... Olá, eu sou Socorro Racioli, sou escritora. É Pra Ler ou Pra Comer foi o meu segundo livro publicado para crianças. Ele conta a história da Padaria Espiritual do Ceará a partir de um personagem, o Rafael, que é um personagem real, é o professor Rafael Sanzio de Azevedo, que foi meu professor. Eu escrevi esse livro para homenagear o professor Sanzio e sua família e para homenagear a Padaria Espiritual. A minha forma de homenagem foi resolver uma queixa que o professor Sanzio sempre disse ter, que é o esquecimento do passado. A Padaria Espiritual do Ceará foi um dos movimentos literários mais importantes do Brasil. E às vezes a gente que mora na mesma cidade onde aconteceu esquece que ele existiu. Esse livro conta a história de um personagem que descobre o jornal O Pão, da Padaria Espiritual, e fica na dúvida se esse jornal é para ler ou para comer, já que tem esse nome. E com a ajuda de uma madrinha, esse personagem vai descobrir o passado desse pão, vai descobrir quem foram as pessoas por trás do movimento da Padaria Espiritual e descobrir também o passado da cidade de Fortaleza. É muito importante que a gente conheça o passado e a história da nossa própria cidade. É importante não só para fortalezenses e cearenses, mas para todos os brasileiros terem conhecimento da história da Padaria Espiritual do Ceará, até porque é tudo muito divertido quando se trata da padaria. Nessa época da Padaria Espiritual, 1890, a cidade de Fortaleza estava passando por uma transformação urbanística muito grande, muito por conta do dinheiro que vinha do algodão. Fortaleza, por conta do porto, foi uma cidade que exportou e se beneficiou muito com a cultura do algodão. Então, a cidade foi urbanizada, a gente tinha a nossa Torre Eiffel, que era justamente a coluna da hora. As boulevards foram criadas, né? Boulevard do Livramento, e muitas outras ruas e avenidas foram abertas. Isso também trouxe uma influência nas artes, e a Padaria Espiritual surgiu justamente como um contraponto para tentar valorizar ainda mais a cultura nacional e as artes que eram nacionais produzidas no Brasil, em contraponto a essa arte francesa, essa arte europeia ou até mesmo americanizada. E como a gente foi falar sobre a Padaria Espiritual, se é para comer ou para ler, ó, aqui, arruma de pão aqui, nós estamos numa padaria aqui no Montese. Aí.
Padaria Espiritual. Nós vemos aqui no Montésio, que era a antiga Pirocaia, que é a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, que está em reforma, mas aqui tem uma história interessante, que em 1999 caiu um raio aqui e destruiu essa torre dessa igreja aqui, que foi reconstruída em 1999. Ó, aqui nós estamos no Montésio, e aqui nessa praça era onde ficava o matadouro municipal. O gado vinha pela Avenida João Pessoa ou pela própria Avenida Gomes de Matos, da Parangaba, chegava aqui. Aqui tinha uma lagoa, que era a Lagoa do Tabapuá, a Lagoa do Tauape, que ficava ali, onde hoje é a Avenida Eduardo Girão. E esse gado era morto aqui para distribuição de carne aqui na cidade de Fortaleza, né? Hoje aqui é Dia Internacional da Mulher, né? Como não poderia deixar de faltar, já compramos nossas flores aqui. E uma outra curiosidade da cidade de Fortaleza, aqui a cidade só tem uma avenida batizada com o nome de mulher, que é a Avenida Jovita Feitosa. Todas as outras avenidas de Fortaleza, que são teoricamente vias mais importantes, são batizadas com nomes ou de coisas, ou de fatos, ou de homens. Então, a Maria Tomás é uma rua, então tá na hora da gente rever aí para os vereadores, para o prefeito e batizar o nome das avenidas, de novas avenidas, com nomes de mulheres que foram muito importantes aqui para a história de Fortaleza e para a história do Ceará. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje, da Padaria Espiritual. Aproveite a sua cidade, até domingo que vem, vamos lá!